Como nascer da água e do Espírito? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Estas são as palavras que Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3 versículo 5. Mas o que o Mestre nos diz? Embora a Bíblia não explique claramente o que Cristo significa, diferentes interpretações surgiram ao longo dos anos. Uma explicação é que o termo nascido da água se refere ao parto natural, e a implicação do nascimento do Espírito Santo nos diz que precisamos nascer de novo em Cristo. Algum tempo atrás, ouvi novamente um sermão sobre a mulher samaritana, e o Senhor começou a perturbar minha mente sobre a conexão entre a água que Jesus falou com ela e a água que ele falou com Nicodemos. Quando a mulher samaritana perguntou por que Jesus lhe pediu para lhe dar água, ele respondeu: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. João capítulo 4 versículo 10. Nos versículos 13 e 14, ele completa: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No texto original, a palavra grega usada para água nesta passagem é iidor, que significa água de qualquer reservatório na terra. E a palavra vivo é zal, que vem da raiz zoe, que se refere não só à vida temporal, mas também à vida eterna. Existem outras passagens que usam as mesmas palavras que nos ajudam a entender melhor o que Jesus disse a Nicodemos e à mulher samaritana. Apocalipse capítulo 7 versículo 17 nos diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água e dor, da vidas. Apocalipse capítulo 22 versículo 1 é ainda mais específico. Então, me mostrou o rio da água e dor da vidas, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O uso da água como metáfora da redenção não era novidade para os judeus. Em Isaías capítulo 12 versículo 2 e 3 encontramos: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha redenção. Fonte de salvação. Jeremias 2,13 nos diz: porque o meu povo me fez dois males, deixou-me a fonte de águas vivas, e uma cisterna foi cavada, uma cisterna que está quebrada e não pode reter as águas. Nascido do Espírito Santo é mais fácil de entender. Jesus enviou o Espírito Santo João 16,7, o Espírito da Verdade João 14,16, e é este Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. Precisamos reconhecer a Cristo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado. Por que não creram em mim? João capítulo 16 versículos 8 e 9. Nicodemos era um fariseu, um estudante da Bíblia, enquanto a mulher samaritana era inimiga dos judeus. Embora essas duas situações sejam diferentes, todas têm uma coisa em comum: não entendem que Jesus é o Messias. Curiosamente, Jesus trata todos de maneira diferente. Em vez de encorajar uma mulher com conhecimento bíblico limitado a explorar seu conhecimento, como fez com Nicodemos, ele descobriu o que ela sabia e foi mais direto. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Nos versículos 25 e 26, a mulher disse a ele: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. A resposta da mulher foi ir à cidade para levar as pessoas para onde ele estava, quem ela cria ser o Messias.
A abordagem a Nicodemos foi diferente. Jesus o encorajou a pesquisar as Escrituras, que ele já havia estudado. Nicodemos respondeu: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3:2. Jesus explica a ele que ele deve nascer de novo, e quando Nicodemos não entende isso, Jesus diz a ele no versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quando Nicodemos continua perguntando a ele, por que ele ainda não havia entendido, ele responde no versículo 10, Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. O capítulo termina sem nos informar o que aconteceu com ele, dando-nos a impressão de que sua reação não foi tão imediata quanto a da mulher samaritana. Mas em João capítulo 19, no funeral de Jesus, podemos ver que Nicodemos trouxe 100 libras de uma mistura de mirra e aloés para cuidar do corpo de Jesus. Esta é a quantia usada para enterrar um rei. Deus, o onisciente, sabia exatamente o que cada um necessitava, e ainda hoje sabe o que cada um de nós necessita. Sua abordagem é individual e pessoal. Como não há nada novo sob o sol, Eclesiastes capítulo 1 versículo 9, para nós isso também não é novo. De fato, temos mais conhecimento do que os dois tinham. Sabemos que a água nos limpa e também sabemos que todos pecamos e que precisamos buscar perdão de nosso Deus. Hebreus 10:22 nos diz, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esta água pura é o próprio Verbo, Jesus Cristo, e ele deixou seu coração refletido em sua palavra, e ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar. Efésios 5:26 nos fala do sacrifício de Jesus pela Igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele pagou o preço de cada um de nossos pecados. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6 diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. E quando buscamos, encontramos um fio comum que começou em Gênesis e não tem fim. Sua palavra tem profundezas e riquezas que só podem ser encontradas quando a examinamos. Meu desejo é que ele desperte em nós o amor por estudá-lo, examiná-lo, aplicá-lo e depois compartilhá-lo com os outros.